Bom dia, comunidade querida. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de quinta-feira, dia 30 de abril de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá sortear o baralho de hoje. Quinta-feira, o coração da nossa semana, o centro da nossa linha de 7 cartas. Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e generosidade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências dessa nossa quinta-feira, dia 30 de abril de 2026, nos trazendo as orientações para bem vivermos o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Bom dia, Carmen. Bem-vinda, querida. Vamos lá. No 9 de espadas, o tarô da banca de revista. Falei dele ontem. Oi, Thaís. Bom dia, minha querida. Bem-vinda, que foi o primeiro verdadeiro, né? Que ontem veio o das bruxas, esse aqui, né? Que foi o primeiro que eu comprei, mas o primeiro que eu tive... Eu comprei também esse da banca de revista. Eu comprei com a minha mesadinha. Eu tinha lá meus 11 anos de idade, sei lá, 12 no máximo. A Pri, pode ser Pri. Bom dia, bem-vinda. Então, o da banca de revista é esse aqui, ó, peraí. É esse. Daí ele tem essas cartinhas que eram a capa, né? Tem isso aqui que é um mapinha de jogo. Olha, Thaís, acho tão impressionante você ainda ter eles. Os meus primeiros se perderam. Ah, mas é que eu sou super... Eu tenho esse traço, eu conservo as coisas, assim, muito tudo, eu conservo. É difícil perder as coisas, Thaís. Entrou James Lowe Turkey. Bom dia. Então, aí são os arcanos maiores, né? Em estilo de Marsella, né? E esse fundo bege, que dá uma quebrada no contraste, né? E a Thaís dizendo, acho lindo isso. Eu acho assim que cada um tem o seu jeito, né? Tem esses traços, né? Nas pessoas. Eu acho legal, por exemplo, quando a pessoa vai mudando de coisas, entendeu? Não é meu caso, eu sou aquela que tenho as mesmas coisas há muito tempo. Mas eu conheço também as pessoas que são desprendidas, elas vão... Eu admiro também, né? Mas acho que isso é de cada um, né? É coisa mesmo da pessoa, né? Olha, Vivi, bom dia, bem-vinda. E a Lene Blue, bom dia, flor do dia. Mas então, o que eu queria falar? Hoje, então, é quinta-feira.
Amanhã é sexta-feira, 1º de maio, então é feriado e tal, mas é a lua cheia de Escorpião, é aquela chamada lua cheia Vesak, a lua da iluminação do Buda, né? Também do nascimento, da iluminação e da morte de Buda, né? Então é uma lua de grande poder, de grande força espiritual, de cura, né, de iluminação mesmo, no sentido de revelação das sombras e transmutação, né, ainda mais se a gente considerar essa alunação que nós estamos aqui, uma alunação de Áries, que na abertura teve aquele stellium, né, com vários planetas em Áries, inclusive o Quiron, né, então a ativação de Quiron, né, a presença de Quiron ativado nessa alunação, traz também para essa lua cheia de amanhã um potencial ainda maior, né, de curar, de transmutar, né, de transcender mesmo certas feridas, certas questões importantes, né, e esses potenciais, né, de liberar os potenciais das novas, né, das novas coisas, das novas vivências, das novas experiências, né. Essa lua vai ser amanhã às 2h20, né, então ainda teremos a carta de amanhã cedo, né, que vai mostrar essa lua e também a abertura de mês, né, de maio, né, enfim, então hoje a gente se despede de abril, um mês super importante, marcante, com muitas ativações, essa última mais recente, essa entrada de Urano em Gêmeos, mudança de ciclo importante, né, enfim. E aqui na nossa semana a gente tá vendo um processo muito profundo, né? Um processo de transformação mesmo, de amadurecimento, né? De aqui, ó, né? Essa para essa e para essa de ontem, né? Então aqui a gente tem um processo realmente gradual de amadurecimento, transcendência, transformação, né? Então vamos ver o que virá hoje. No centro, né, da linha, pedindo ao universo que na sua perfeita sabedoria e generosidade nos revele a carta desse tarô que melhor traduz as energias e as tendências dessa quinta-feira, 30 de abril de 2026, nos trazendo a intuição, as palavras de caminho, de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar este conhecimento em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Oi, Krika, bom dia, bem-vinda. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo abrir. Ah, consigo. Que bom. Por aqui. Isso é essa tá mais quente. Nossa, o louco. Então já virou aqui, já, olha, gente, né? Do 9 pro 0, vocês veem? Essa coisa de fechar e abrir, nossa. E agora a gente é uma figura masculina, né? Ele tem barba, né? Mas ele é jovem, ele representa a criança, né? Bel Castro, bom dia, bem-vinda. Ela representa o início, os princípios, né? Um momento ainda de, inclusive, ainda sem muita... Ele ainda não consegue nem dizer eu direito. Ele ainda não tem nem um eu muito bem percebido, uma diferenciação muito clara entre ele e o todo. É como se fosse um bebê mesmo, uma coisa
bem inicial, né? Um princípio. Ele é sem número, né? O louco. Aí alguns falam que ele é o arcano 0, né? Porque ele é antes do mago, ele é antes do 1, né? E aqui ele vem numa representação bastante leve, né? E ele tá com os pés, só o pé de trás que tá metade, né? No chão, ele tem o cajado. Aqui parece um cachorro mais do que um gato, né? Tem alguns que esse animal parece mais um gato. Aqui eu acho que ele lembra mais o cachorro. Vê aqui a perna da calça? O cachorro tá arranhando ali, fazendo pender a perna da calça, né? Rasgar a calça, né? Aí ele carrega as coisinhas dele aqui, tudo dentro desse saquinho, desse pano, pendurado nesse pau, que parece mais uma colher, né? E o rosto dele é essa cara assim de ué, né? Ele olha assim, uma cara despretensiosa, né? Mas não tá na beira de um precipício, como alguns tarôs mostram, né? Então a gente vê que ele é o louco dentro de um lugar de menor risco, menos radical esse louco aqui. Há loucos bem mais radicais, mais loucos, mais ousados, de uma situação de maior loucura, entendeu? Aqui não, aqui é uma situação até que bem tranquila, né? E esse bicho aqui, esse cachorro, vai falar do instinto, né? Porque como ele não tem ainda um grande desenvolvimento das suas percepções, né? Um grande desenvolvimento dos seus conhecimentos e tal, o instinto é a força guia, né? Então, instinto, intuição, corpo, presença, né? Interagindo com o meio. É isso que vai dar toda a segurança para o caminhar dele, né? O caminhar dele é seguro porque o instinto dele é muito forte, né? Ele não tem uma mente cheia de conceitos, cheia de elaborações para ficar falando coisas, né? Nesse sentido, ele representa justamente a ausência, né? Desses códigos todos, desse baú, né? De princípios, normas, regras, isso, nada, ele não carrega isso, né? Então, ele é livre. Tá? O louco fala de liberdade, fala de ousadia, fala de inícios, fala de recomeçar, fala de leveza, né? Desapego, né? Instinto. Então, permitir que o instinto vá guiando o faro, os sentidos básicos, né, do corpo, essa relação forte com a parte instintual do corpo, né, deixando a guiança para o corpo, né? Agora, interessante que para nós, ele tá vindo no coração da nossa semana, então, e é a quarta personagem, né? Todas as cartas dessa semana tem personagens, embora essa não esteja exatamente aqui, o que tá aqui é a casca dela, é a casca exterior, então é uma mulher de pedra aqui, que já tá rachando, né, e a força viva tá lá dentro em processo de transformação, né. E aí a nossa eremita, arcano 9 de ontem, né, maravilhosa, né, plena, transbordando sabedoria, transbordando. Também aqui em relação ao louco, né, você pode dizer, mas então a eremita é cheia dos códigos morais, das condutas, das regras. Não, essa daqui também já chegou num ponto que transcendeu, também já passou, né? Já tem toda aquela coisa de autossuficiência, né? Também tem essa ligação forte com o instinto, né? E olha esse contraponto, né? Ficam essas três, essa daqui no meio, né? E ele tá vindo do futuro para cá, ele tá vindo, né, como se ele estivesse caminhando para trás, né, mas ele tá vindo de um lugar mais adiante, certo? E aí ele vem aqui e já encontra com ela, né, e aí no fim, depois na síntese, fica assim, vai ficar assim, ele vai encontrar com essa, né, olha só,
né? Então é bem interessante, assim, que ele funciona na série como um fruto, né? Como um resultado, ainda bem leve, né? Como se fosse um as, né? Ele é suave, um as de ouros, no caso aqui, porque o elemento predominante nessa carta é a terra, né? A gente tem bastante o fogo também, né? Pelas cores e pelas formas das folhas, né? O cajado dele vermelho, o sapato vermelho, né? Então, a gente tem terra e fogo, né? A gente tem menos ar, né? E também um pouco menos de água, né? E então é interessante porque justamente fica corpo e espírito. Então é o instinto, né? É a presença corporal, né? E essa leveza mental e emocional, essa abertura, tá? Então é uma carta de abertura, da gente aberta, da gente disponível, né? E da gente sem nenhum tipo de rigidez mental, dogmatismo, né? E nem planejamento, e essa parte toda também do planejamento, da organização muito certinha, da precisão. Tudo isso no Arcano do Louco perde força, perde poder. Então, assim, é super criativa, tá? Então vai favorecer com certeza toda atividade criativa, né? Vai favorecer que a sua capacidade criativa tenha vazão, né? Porque você fica com menos limitação, com menos né? Menos apegada, né? Aos detalhes que podem ser limitantes, né? E ao mesmo tempo ele está num contexto aqui bem seguro, né? Então o aspecto, vamos dizer assim, que poderia ser algo para a gente tomar algum cuidado, né? No louco, o aspecto de se colocar em risco sem perceber, tá diminuído aqui nessa paisagem, certo? Porque a gente não vai ter aqui uma visão de algum tipo de precipício, de algum tipo de perigo iminente nesse local. Esse local, aliás, é um recorte, né? Ele nem cabe todo, ó, ficou para fora um pedaço da bengala aqui, um pedaço do chapéu também, né? Então é um foco mais fechado nele, né? Então é a pessoa mesmo liberada, né? Caminhando no ambiente e encontrando com a sabedoria da anciã, que também, então, ele, além de ter o instinto, o cachorrinho aqui acompanhando de um lado, ele tem a anciã do outro na nossa sequência, né? Então, assim, não tem perigo aqui, tá? Ele pode vir conversar com a anciã pode falar alguma coisa para ele, ou ele vem só contemplar a anciã, né? Enfim, qualquer necessidade, qualquer questão, ele tem a anciã aqui como um apoio, né? A Marlu, bom dia, bem-vinda. Então, para hoje, essa carta diz sim, ela vem muito bem colocada na série, ela deve trazer um alívio, né? Deve trazer uma despressurização, sabe assim? Né? Uma soltura mesmo, uma liberação, tá? Vamos ver qual virá amanhã, né? Ela é linda para encerrar um abril, né, gente? Se a gente pensar, né? Imagina a carta que tá terminando um mês, é o louco. Então a gente termina renovado, embora tenha sido super intenso, com várias coisas, a gente fecha sem carregar cicatrizes, vamos dizer, né? Porque aqui ele tá totalmente livre de qualquer carga do passado, sabe? Ele vem de uma forma muito leve, né? Então, a leveza, a liberação, criatividade, abertura, disponibilidade, inovação também, né? Porque o louco faz diferente, porque justamente ele não tem esses circuitos todos enrijecidos, né? Então, flexibilidade, né? Ele é maleável, ele interage com o meio, né? Bastante. Então, existe um potencial de aprender como se fosse a primeira vez. Mesmo se você estiver passando por um lugar, por uma situação, por uma pessoa que você passa sempre,
você pode ser que hoje descubra algo novo ali, porque o louco é pura descoberta, tudo é descoberta, né? Cada passo que ele dá é descoberta, né? Então, e ele se sente sempre muito deslumbrado, tá? Então tem um deslumbramento, um maravilhamento, né? Com o poder, né, da vida de renovar, né? De fazer fluir, de fazer liberar traços antigos, marcas antigas, né? De padrões, de experiências vividas, enfim, tudo isso, né? Olha a Thaís dizendo, eu comecei a sentir esse alívio ontem, mas não achei a fonte dessa energia. Só agradeço. São processos, é gradual. Ontem foi um dia de importantes ativações também nos trânsitos, daí olhando mais pela perspectiva do desenho humano do que pela astrologia tradicional. Algumas portas ontem, as configurações ontem, os acionamentos ontem, então entrou essa questão instintiva, realmente se tornou desde ontem mais forte, mais proeminente, esse potencial da gente alcançar bem-estar, percebendo instintivamente as coisas no ambiente, intuindo, intuições, a voz intuitiva, né? Então isso tá bem forte, presente, a capacidade também de permanecer no agora, sabe? De não ficar carregando tempos, né? Isso tá melhorado também desde ontem. Olha a Bel dizendo, amo essa energia. E entrou a Iô. Bom dia, minha amiga. Aí a Bel falou, ontem falei pro meu pai, o melhor da vida é que todo dia é uma oportunidade pra gente fazer diferente. Com certeza, né? Pra fazer, pra sentir, pra ver, né? Todos os dias. Carregam, todos os momentos carregam sempre o potencial, né? É que nós nem sempre estamos tão disponíveis quanto essa representação mostra, né? Então é muito legal, porque a gente pode, nessa condição aqui, perceber coisas novas mesmo, né? Experimentar de forma nova as coisas. Pode ser as coisas de sempre, e descobrindo com isso. Então, a palavra descoberta também faz muito sentido aqui, né? Entrou Ana Paula Cadim, bom dia, minha querida. Daí a Eleni disse, também tô sentindo alívio hoje, só agradeço. Ai, que bom, gente. Gratidão, amada, disse a Eleni. De nada, meu amor. Eu também, gente, tô sentindo, né? Eu achei que essa semana, ontem foi um dia também bem interessante, eu me senti bem, eu senti essa estrutura, sabe? Essa paz dessa eremita que me acompanhou por todo o dia, né? E eu sinto também essa coisa dessa renovação que esse louco, nesse momento da nossa série aqui, representa, e especialmente nessa sequência que ficou, né? Ficou uma sequência bastante interessante e especial, né? Parece que aqui agora, como aqui antes, todas as figuras femininas, então estávamos por dentro, o foco é o processo interior e tal. Aqui parece que a gente começa finalmente, porque por dentro está resolvido, alcançou uma totalidade, então a gente fica mais disponível para o lado de fora, para a movimentação, mas dentro de um lugar muito leve, muito suave, nada dogmático, nada rígido, nada, enfim, totalmente livre, muito livre, né? Então, atividades favorecidas num dia de louco, as atividades criativas em geral, as atividades novas, primeiro lugar, eu tava querendo hoje ir num lugar que eu nunca fui. Esse tipo de coisa é bom, né? Ou fazer algo que nunca fez, mas que talvez sempre tenha tido vontade, ótimo. E o brincar, né? Seja da forma que for, que o brincar é simples, né? Então, levar para o dia esse espírito, né? De aproveitar as atividades, os momentos, com essa perspectiva, com essa possibilidade de encarar como uma brincadeira, no melhor do sentido, não no sentido de desprezo, não, né? Na face mais luminosa que este aspecto possa ter, né? E vai ser assim porque a eremita tá antes, então esse louco, ele não vem de uma forma
dessa forma aí de desprezar, ou mesmo da rebeldia sem causa, da revolta, da rebeldia sem causa, querendo questionar tudo porque sim, sabe, esse tipo de coisa, também não é aqui, porque é a eremita. Se fosse o imperador aqui, aí já podia ter um jogo, né, dele com a autoridade e tal. Mas aqui não, né, porque essa eremita aqui, ela não representa isso, esse peso, esse dogma, tradicionalismo, rigidez, né? Ao contrário, é sabedoria, né? Acolhimento, amorosidade, né? Compaixão, proteção, né? Então é muito bom, tá, gente? É muito benéfico, graças a Deus. Então eu desejo a todos e cada um uma linda quinta-feira, com paz, com liberdade, com leveza, com alívio, com abertura, né? Com muita proteção. Eu agradeço a presença de todos e todas, eu agradeço a ancestralidade, a espiritualidade, por toda a sabedoria, por todo o amor. Que possamos ter um dia proveitoso, nos despedindo desse mês, nos reenergizando, liberando tudo que pesa, certo, gente? Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia, me manda mensagem que eu estou à disposição. Amanhã é sexta, então estarei aqui às 9h09 para darmos continuidade. A Bel disse muito obrigada, Mira, muito obrigada ao universo e a egrégora linda. Também agradecemos, querida. Um beijo. Minha gente, fiquem com Deus. Amém, disse a Carmen. Amém. Fiquemos com Deus e em paz. Um lindo dia. Tchauzinho, até amanhã.